Então veja bem, irmão, esta guerra começa no céu. Começa pelo um anjo. Este anjo, ele começa agora a ter uma ideia, a pensar no seu coração acerca do que ele poderia fazer. Por quê? Porque Deus criou os anjos e nos criou também com um poder pela qual ele nos presenteou, que é o livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade de escolher, de decidir, de executar. Assim também todos os anjos do Senhor foram criados com este poder de escolha. Primeiramente, eu queria que você entendesse que esta guerra, ela começa no céu. E ela começa pelo um anjo que agora se transforma em um dragão. E ele é conhecido aqui por nós de diabo e Satanás. Ok? A guerra é entre um anjo e Deus. O que aconteceu então? O que levou esse anjo agora a partir para uma guerra ou formar uma rebelião no céu? Porque imagine, amigos, nós cremos em um Deus que tem uma proposta de salvação e Ele tem para nós um reino eterno, um céu inteiro para que nós possamos morar e viver eternamente com Ele, sim ou não? Agora, um anjo que foi criado por Deus se rebela contra Deus. O que levou esse anjo a se rebelar contra Deus? O que aconteceu para que estourasse essa guerra no céu? Nós vamos acompanhar na palavra de Deus, na Bíblia, esse desfecho. Vamos lá. O livro de Isaías, capítulo 14, você pode abrir comigo, vamos ajudar os irmãos a encontrar aí. O profeta Isaías está no Antigo Testamento, capítulo de número 14, vai estar na página de número 646 nesta Bíblia. Você vai ver um númerozinho bem em cima aí, ok? 646 nessa Bíblia aí. Você vai ver uma profecia, você vai ver uma declaração acerca do que aconteceu, o que começou a gerar no coração desse anjo, para que ele pudesse partir para a guerra, para que ele pudesse formar uma rebelião. Quais seriam os seus pensamentos? O que ele queria com essa guerra? O que o motivou para entrar em guerra no céu? Quem encontrou, diga amém. Alguém deixou cair um papelzinho, não sei aonde ali, ó. Lá na frente ali, ó. Deve ser o número de alguém aí. Caiu daí, de onde tu estava aí mesmo. Isso aí é o número de sorteio. Isso. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Nós estamos falando de uma grande guerra que começou onde? No céu. E é entre um anjo e Deus. Mas o que aconteceu? Qual foi as razões? Qual foi o motivo? O profeta Isaías fala em seu livro a seguinte profecia. Ele diz, ó, acerca desse anjo, ele fala: tu dizias no teu coração, eu subirei ao alto céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, este anjo, você vai acompanhar aqui uma descrição de como ele foi criado, quando ele foi criado, as honras que ele recebeu, o que ele tinha, quem ele era, dentro de um contexto hierárquico, ou seja, na hierarquia no céu, qual era a sua posição, qual era a sua condição. Mas mesmo com todo esse aparato, com toda essa honraria que ele tinha, ele ainda não estava conformado com quem ele era, com o que ele tinha. Ele começa a pensar e ele fala em seu coração. Quando a gente fala coração, nós estamos falando da mente, irmão. A mente é responsável por produzir os pensamentos, ok? E também nos impulsiona a executar o que pensamos. Então ele começa a pensar, e ele começa a pensar o seguinte: eu agora vou subir acima do céu,
acima das estrelas de Deus, vou exaltar o meu trono. Lá no monte da congregação quero me assentar, nas extremidades do norte, vou subir acima das mais altas nuvens e serei pelo menos semelhante ao Altíssimo. Olha aqui que esse anjo começa a pensar. Ele começa agora a ter essa ideia no coração dele. E a gente, quando quer fazer alguma coisa, quer seja boa, quer seja mal, a gente começa a pensar sobre isso. E você vai alimentando. Quando você pensa que não, você já está envolvido nesse caso, nessa situação. Quer seja bem, quer seja mal. Ok? Mas para você entender mais ainda, aqui começa um pensamento dele. O profeta Isaías nos fala acerca do como foi que começou a gerar esse pensamento. Ele queria estar acima das estrelas, ele queria estar acima do trono de Deus, e ele também queria ser o próprio Deus. Ok? Olha só, como era esse anjo? Nós vamos entender como é que alguém, ou até mesmo um anjo, que tinha toda essa honraria, começa a pensar sobre isso. Então nós vamos ver aqui como é que ele era. A Bíblia vai falar para nós. Ezequiel capítulo 28, você vai andar um pouquinho mais aí, você está em Isaías, você vai um pouco mais para frente. Ok? Ezequiel capítulo 28, vai estar na página 794, fica legal para você encontrar, página 794. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tu passou tão rápido ali, fui te cumprimentar, tu já tinha entrado. Falei, então tá certo, amém? Tá com a bíbliazinha aí, consegue acompanhar? Então a gente fica falando aqui mesmo, beleza? Fica atento aí. Veja bem, como era este anjo? Ali nós temos pelo menos 3 características. Está dizendo ali, perfeito, né? Ele era perfeito. Ele era formoso, ele era lindo de aparência, certo? Deus, quando criou esse ser, esse anjo, ele o criou de forma perfeita, formoso, né? De uma bela aparência. Mas vamos ver o que o profeta Ezequiel fala mais acerca desse anjo. Olha só, capítulo 28, do versículo 13 ao 17, fala assim dele, ó. Versículo 13 diz, ó: você estava no jardim de Deus e se cobria de todas as pedras preciosas. Aí ele faz uma declaração aqui dessas pedras. Começa a dizer, ó, do sárdio, do topázio, do diamante, do berilo, do ônix, do jaspe, da safira, do carbúnculo, da esmeraldas. Os seus engates e os ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foram criados. Imagine, Deus, ao criar esse ser, ele criou de uma forma esplendorosa. Ele criou esse ser e ele o vestiu, suas roupas eram cobertas de pedras preciosas, o engate de sua capa era tudo de ouro, e ele habitava no jardim de Deus. O texto diz que ele estava lá, você estava no Éden, ou seja, no jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. Os seus engates engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Tudo que Deus cria, Ele cria com um preparo especial. Sim? Perfeito. Mas veja bem, além das virtudes que eles tinham, ela demonstra o quê? Algo extremamente especial e precioso. Ok? Vamos lá. Você, olha o que mais ele era. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Ele era um querubim, ele era um anjo especial. Está dizendo aqui, você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Deus, quando criou este anjo, ele também o honrou como um anjo diferente. Ele era um querubim, ungido. Ok? Ele permanecia, ou seja, ele estava ali próximo a Deus, no trono de Deus. Ele andava no meio das pedras brilhantes. Aí no versículo 15 diz, você era perfeito nos seus caminhos. Ou seja,
da criação e o tempo antes dele se rebelar, ele era perfeito, né? Com todas as virtudes aqui representadas pelas pedras preciosas, conforme o nosso irmão aqui ressaltou, e ele está certo, ok? Ele era um homem extremamente virtuoso, ele era um ser especial, porque dentre milhares e miríades de anjos, ele era um querubim, e ele assistia no trono de Deus, ele andava no trono de Deus, ali no jardim de Deus, e ele andava perfeitamente em seus caminhos, desde o dia em que ele foi criado, até que, versículo de número 15, até que se achou iniquidade nele. Agora, para que você entenda, o que foi achado nele que tirou a sua perfeição? A palavra de Deus vai chamar de iniquidade, e iniquidade, amigos, é todo tipo de mal, de maldade, de males, é toda espécie de males, pensada, executada, pensada ou colocada em ação. Se você pensa um mal sobre alguém, isso é um tipo de iniquidade, é um tipo de maldade. Se você faz, constitui o pecado, ele tem um nome específico, pela ação que você fez, se roubou, se matou, se mentiu. Mas se você premedita, se você engana, se você levanta falso testemunho, isso é um conjunto de males que é chamado de iniquidade. E uma dessas coisas aqui foi esse pensamento de querer estar acima, de querer usurpar, de querer se rebelar contra Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, você era perfeito em seus caminhos, até que se encontrou iniquidade neles. Ou seja, começou a rodear ou alimentar, a desenvolver um pensamento de não estar conformado com o que ele era, com a posição que ele tinha. Ele queria mais. Ele queria agora estar acima do trono de Deus. Ele queria estar no nível de Deus. Ele não queria ser só uma criatura, ele queria ser o Criador. E a Bíblia diz que a criatura não pode ser maior do que o seu Criador. Quando o ser humano começa agora a pensar em estar acima de todos, da família, dos amigos, na empresa, e ele faz isso de forma ilícita, aí ele comete iniquidade. O ser humano tem essa mania de querer estar acima ou chegar em lugares, nem que ele tenha que passar por cima dos outros, fazer com que outros sofram. E o que aconteceu com esse anjo foi isso aqui. A Bíblia diz que ele foi criado de uma forma extraordinária, perfeita. Deus o honrou e o encheu de virtudes. Ele assistia no trono de Deus, mas ele não estava conformado com aquilo. A sua vaidade começa a tomar conta dele. Ok? Ele era perfeito, formoso ou virtuoso, de bela aparência. Ok? Aqui nós temos uma declaração acerca dos estudiosos, todos os comentaristas bíblicos, eles dizem que abaixo do Pai, veja bem, os comentaristas bíblicos, os eruditos, aqueles que estudam a Bíblia, desde sua revelação, de todas as formas, eles dizem aqui, que abaixo do Pai, Deus o Criador, do Filho e do Espírito Santo, ele era no céu o maior. Você percebe a honraria que ele tinha? Deus criou todos os anjos, mas ele criou um grupo de anjos específico para cada determinada função no céu, né? Ele tem o seu Filho, tem o Espírito Santo, e este anjo, que é chamado também de Lúcifer, ou era chamado assim, pelo menos no céu, e ele era coberto de honra, e alguns comentaristas chegam a dizer que ele era também, na hierarquia, abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele era um dos maiores, ou seja, o maior no céu. Você imagina? Às vezes, amigos, você trabalha em algum lugar, claro, você tem um patrão, tem alguém para gerenciar, tem alguém para coordenar, né? Mas tem aquele abençoado que está ali fazendo as coisas, mas ele está sempre querendo estar acima dos demais. Ele não sabe esperar ou trabalhar com dignidade para que mais tarde ele chegue a um nível melhor. Não, ele faz de tudo para derrubar alguém, esse tipo de coisa. Sim ou não? Esse tipo de pensamento é mais ou menos o que começou a originar-se no coração desse anjo. Ok? Olha aqui, ó. Ezequiel 28:17 diz que ele elevou o seu coração por causa da sua formosura. Aí que nós vamos ter aqui, ó, ingredientes que transformam um anjo em demônio. Ó,
o orgulho, o egoísmo, a ambição e a vaidade. Agora imagine comigo aqui, se esses adjetivos aqui, ó, o orgulho, o egoísmo, a ambição e a vaidade, ele transformar um anjo em um demônio. Imagine um ser que estava no ambiente onde nós todos queremos estar, que nós procuramos de alguma forma imaginar, mas a Bíblia diz que aquilo que o ouvido não viu, ouviu, que o olho não viu, é o que o Deus tem preparado para nós. Ou seja, e Paulo diz mais ainda, ele viu coisas lá no terceiro céu, que vocês vão aprender aqui numa palestra aqui também, sobre os céus, ok? Que aos homens eram indizíveis, inefáveis, ou seja, não poderia ou nem chega a ser imaginado na cabeça do homem. A gente consegue imaginar e reproduzir aquilo que a gente vê, ou pelo menos aquilo que é relatado, sim ou não? Por exemplo, quando nós temos uma descrição da cidade de Santo, diz que lá que as ruas eram de ouro e cristal, de vidro, essas coisas a gente pode reproduzir com base no que a gente vê aqui, que a terra tem, ok? Mas o que Paulo viu foram coisas indizíveis. Então, este anjo aqui, ele estava nesse ambiente, mas o orgulho, o egoísmo e a ambição agora toma conta dos seus pensamentos e o transforma em um demônio. Quando a gente fala de demônio, nós temos a ideia de que é um ser super mal, né? Um indivíduo que fez coisas horríveis, que chega a ser até repugnante ao nosso pensamento, sim ou não? A gente chama isso de um demônio, não é isso? Porque fez algo extremamente fora do comum. O orgulho, o egoísmo e a ambição e vaidade são ingredientes que transformaram esse ser num demônio, e é exatamente esse tipo de reações, sentimentos, é que tem. Como? Esse efeito, defeito. O sétimo mandamento é o quê? Não cobiçar? Não. Hã? Concupiscência. Concupiscência são desejos. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo. Deixa eu ver. Não tenho desejo de mim, não me adore mais de escultura, não fale meu nome em vão, guarde o meu sábado, não mate, não furte. Tá, acho que o sétimo é não mate, né? Não mate. Honra teu pai e tua mãe, não mate, né? Mas o irmão está levantando uma questão aqui sobre concupiscência. É desejo. A gente pode, o desejo do coração de alguma pessoa. Vamos supor que alguém deseja, porque concupiscência é desejar. Tem os desejos da carne, ok? Tem os desejos dos olhos, daquilo que se vê, ok? Então, o que esse camarada aqui começou a fomentar no seu pensamento eram os desejos, mas uns desejos além daquilo que ele poderia, ok? Então, orgulho, egoísmo e ambição também está dentro do contexto de desejo, porque se você deseja orgulhar alguém, né, ou pelo menos passar a ideia de, por exemplo, um filho que quer que o pai tenha orgulho dele, então ele deseja isso, sim ou não? Mas isso aí é um orgulho pelos méritos, pelo aprendizado dele, ok? Agora, se ele vai conseguir receber como é que eu posso dizer, esse reconhecimento do pai, as ações dele para isso precisam ser boas, porque se ele fizer de forma errada e o pai não souber, e depois o pai dizer para ele, eu tenho orgulho de você, mas quando ele descobrir que a forma como ele chegou a esse tipo de honraria do pai, vai trazer muita decepção, ok? Só que ele estava aqui lutando contra quem? O Deus onisciente. Não adiantava ele querer pensar, porque Deus já sabia o que ele pensaria, o que ele estava pensando, ok? Então, dentro do orgulho, o egoísmo também é um desejo desenfreado, é com uma concupiscência, ou seja, querer só para si. A ambição, você querer chegar a um ponto, nem que tenha que passar por cima de tudo, é um desejo ambicioso de ter, que causa também a inveja, né? Porque você quer, você não pode ver ninguém com nada. E é claro que a vaidade, né? Desejo de ser, de ter, de querer, está tudo no contexto. Salomão diz que tudo é vaidade.
mas ele fala no contexto terreno. Quem está entendendo, diga amém. Quando ele fala que tudo é vaidade, ele está falando também das concupiscências do homem, dos desejos do homem. Então nós temos aqui, esse tipo de desejos desenfreados, orgulho, egoísmo e ambição, são ingredientes que transformaram esse anjo perfeito em um demônio, porque eles não estavam conformados com quem ele era, a posição que ele era, a honra que Deus deu para ele, a forma como Deus o criou e o colocou. Ok? Vamos lá. Olhava para si e dizia: como sou belo e lindo e bonito e mais inteligente, por que não posso ser Deus? A história conta que muitos desses ditadores, eles tinham essa mesma visão, eles queriam ser vistos como deuses. Essa ideia de querer ser Deus, estar no lugar de Deus, foi trazida por esse anjo, que contaminou o ser humano pelo pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Satanás começou a transgredir e colocar em dúvida lá no céu exatamente essa lei, esse amor, esse governo de Deus. Sim, inveja está no contexto de ambição, porque a ambição gera inveja. Se eu tenho ambição pelas coisas, ao ponto de não ver, nem ficar feliz com um amigo meu que tem, eu começo a ter inveja dele. Isso tudo está interligado. Por isso que nós estamos falando, você andou perfeito em seus caminhos, até que se encontrou iniquidade. Inveja nunca é bom, irmão. Inveja é coisa ruim. Então ela está dentro de um contexto de maldade, e isso é iniquidade também. Iniquidade é tudo, você pega tudo que é mal, inveja, ambição, morte, blasfêmia, falso testemunho, é iniquidade. Iniquidade é tudo que é mal. Agora amor é tudo que é bom, mas amor, um amor livre, porque Deus, Ele nos deu a liberdade para amar. Quando o amor, agora você usa a palavra amor, mas de forma obcecada, obsessiva, controladora, dominante, aí já não é um amor livre, então não pertence a Deus. Você está entendendo isso? Porque o amor, segundo Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que o amor, ele é paciente, o amor tudo suporta, ele não se ensoberbece, ele folga com a bondade. O amor não é invejoso, você entende? Mas quando o amor ele é obsessivo, como muitas se vê por aí, as pessoas dizendo que ama, né? Mas é um amor que prende, que maltrata, que envergonha, que mata, que bate. Que amor é esse? Vocês estão entendendo? Então nós temos aqui, a ideia de querer ser Deus foi trago por esse anjo. E na história conta que a humanidade quer ter essa ideia de ser Deus, um Deus na terra. Aí, meu amigo, se você for estudar a história da origem humana, depois a geração de Caim, que matou Abel, Nimrod lá na Torre de Babel, aí nós vemos todos os outros povos pagãos, aí nós vamos ver os deuses egípcios lá, os faraós querendo ser Deus, aí nós vamos ver o romano, nós vamos ver uma série de pessoas que na história, nós vamos ver aqui, mais perto de nós aqui, Hitler, Mussolini, né, Mao Tse Tung, todos esses ditadores que a história conta aí, todos eles queriam ser deuses. Vocês estão entendendo aqui? Então essa guerra ela começa no céu, pelo um anjo que não se conformado com sua honra, com sua posição, agora quer ser Deus. Aí ele diz lá, o profeta Isaías diz que no coração dele ele quer estar acima das estrelas de Deus, ele quer ser semelhante a Deus. E outra coisa, amigo, e ele chega trazendo essa ideia para os nossos primeiros pais. Quando ele diz para Eva assim, tu não morre, tu vai ser igual a Deus, atribuindo a ela uma virtude que ela jamais poderia ter, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E qual de nós aqui tem esse poder? Ninguém tem, amigos. Você entende isso aí? Então ele olhava para si e dizia: sou belo, lindo e bonito, inteligente, por que eu não posso ser Deus? Aí, meu amigo, começa, sabe o que aí? Uma semeadura lá no céu. Ele começa a semear essa ideia para outros anjos. Se houve uma guerra, ele não foi sozinho, ele partiu com um grupo de anjos. Ele era tão honrado no céu que ele tinha sob seu comando um exército de anjos.
Além de ser um querubim ungido da guarda, ele também era regente do coral de Deus, responsável por todo o louvor no céu. Imagine a honra que esse camarada tinha. E ele agora se dispõe de tudo isso para querer ser e estar acima de Deus. É por isso que nós precisamos ter cuidado e conhecimento, irmão, porque às vezes a gente começa a criar em nós mesmos a ideia de querer estar acima, ou querer pressupor, ou querer estar passando em cima de coisas que já foram criadas, que já estão sendo organizadas. Quando você tem uma boa ideia, você chega com alguém que já está executando, compartilha e agrega, mas não sobrepõe, como se só você, entre aspas, fosse o melhor, a sua ideia fosse melhor. Vocês estão entendendo aí? Então, vamos mais para frente aqui, ó. Ele deixa de reconhecer que tudo que fora concedido, foi concedido a ele por Deus. Vou falar uma coisa para nós, o salmista disse assim, ó: dormi e me acordei porque o Senhor me sustentou. Quantos dormem e não acordam? Você sabe o que está acontecendo agora? Se você tampar o teu nariz aí, você vai começar a passar mal. E esse fôlego foi concedido por Deus. Sem ele, nós morremos. Se você tiver com sede, aqui atrás tem um bebedouro com água geladinha. Se você não beber água, você vai passar mal. E essa água foi concedida por Deus. Se nós estamos respirando e temos necessidade, vimos e estamos aqui, é porque Deus concedeu. E quando agora nós começamos a deixar de reconhecer que tudo que nós temos, somos e temos por causa de Deus, aí nós começamos a padecer. Quando o ser humano deixa de reconhecer que Deus, Ele é o responsável pela sua vida, você começa agora a padecer. Você fica vulnerável. Quem assume o controle das tuas decisões, quem te impulsiona, quem te influencia, é aquele que quer te destruir. É por isso que muitos estão morrendo cedo aí. Primeiro, não reconhece que a vida que tem foi dada por Deus, e você sabia que a sua vida é um presente? Deus te deu um presente, e Ele já te conhece mesmo antes de você ter nascido. A ciência diz que é o espermatozoide mais rápido, né? Não é o mais rápido, é aquele que Deus escolhe para ovular lá. Não se trata de um mais rápido, porque eles podem chegar, muitos batem lá, mas só um entra. Tem aquele que chegou primeiro, mas ele não entrou. Mas tem aquele que entra e ele ovula. É por isso que o salmista, que a palavra de Deus diz assim, ó: eu te conheço muito antes de tu nascer, quando tu estava lá no ventre da tua mãe. Então nós precisamos reconhecer que somos, que temos, e somos e temos, porque Deus nos concedeu. Se deixarmos de reconhecer isso aí, estamos altamente vulneráveis aos perigos da morte. Ele deixa de reconhecer que tudo que ele tinha fora concedido por Deus. Ok? Agora nós temos aqui, ó, a Bíblia fala que ele é conhecido como o dragão. Atenção, porque tem gente que não presta. Ok? A Bíblia chama ele de dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e sedutor deste mundo. Nós somos atraídos, engodados pelas nossas concupiscências, pelo aquilo que vimos, o ambiente onde nós estamos, ok? E quem está, por enquanto, com o domínio sobre esses reinos deste mundo, é esse cara aí, ó, o dragão. E você vai aprender como e quando ele tomou esse domínio aí, porque não foi concedido para ele por Deus, não. Ok? Então ele é conhecido como o dragão. E você olhar aqui nessa figura aqui, ó, vocês vão ver que lá dentro do olho dele tem o quê? Parecido com o quê? O que está aparecendo aqui, ó? Ouro, né? Como é que as pessoas não lutam, não se matam por isso? Não estou falando só do ouro em si, mas do que ele pode originar. Grana, poder, dinheiro, certo? Ele é chamado de sedutor. E ele tem uma figura
extremamente intimidadora, horripilante, o dragão, né? Ele se transforma agora em um dragão. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Diante desse dragão sedutor, poderoso, nós temos também um cordeiro. Ok? Deus agora se faz homem e transforma-se em um cordeiro. Um anjo se transformou em um dragão. E ele foi lançado para cá, derrotado e condenado. E a Bíblia diz que ele foi lançado para cá, e ele tem só um objetivo: matar, roubar e destruir. Mas agora Deus se faz homem na figura de um cordeiro, porque o dragão ele tem aparência intimidadora, ele tem uma aparência extremamente violenta, mas Deus agora se faz na figura de um cordeiro que tem uma aparência dócil, ok? Calmo, mas é Deus. Ele se faz homem e transforma-se num cordeiro, ok? Um cordeiro é extremamente fácil de se lidar com ele, ok? Ele não reclama, não berra, não esperneia, mesmo diante da morte, ele é calado. E era necessário que um cordeiro nos fosse apresentado, para que nós pudéssemos agora ser libertos, pudéssemos ser reconciliados com Deus, através de um sacrifício. Aí Deus se faz homem, ok? E transforma-se num cordeiro para pagar, ou para ser o sacrifício, para que nós não pudéssemos ser destruídos por esse dragão aí. Para que nós também não pudéssemos estar dentro da alienação e dentro do controle do domínio dele. Sabe, irmão, nós vamos aprender aqui que este mundo está sendo mantido dentro de um sistema controlado por ele, mas este mundo também está por um fio. Você vai aprender coisas aqui que vai fazer você refletir sobre fé, sobre viver, sobre morrer e sobre eternidade, porque você não foi criado para viver um breve tempo aqui e depois que você morrer, acabou e não tem mais sentido não. Tem algo mais. Você pode sentir isso. Você pode sentir porque você pode ver todo tipo de ser vivente ou de criatura e você é extremamente diferente. Deus criou a gente e Ele criou antes de tudo isso um ambiente e nos colocou lá como dominadores desse ambiente, para administrar. Mas aí Satanás vem e consegue enganar, ele consegue astutamente infiltrar, aí a gente entrega esse domínio para ele.